Bom dia, Cleverson. Bom dia, Rosane, bom dia, Fabiana, prazer enorme estar com vocês aqui no programa Gestão e Gente da Rádio Máxima FM. Desde já agradeço o convite, fico à disposição de todos vocês e dos ouvintes. A gente já começa falando de adaptação, né? Hoje a gente já teve que se adaptar para botar o negócio no ar aqui, tá vendo? E a vida da gente é assim, né? Se a gente não se adaptar com as adversidades que aparecem, muitas vezes a oportunidade vai embora e a gente perde. Cleverson, como é que você tem visto essa questão de pandemia versus mudanças? Muitas coisas mudaram, muitos segmentos da área de serviço, prestação de serviço. Como é que você tem percebido isso? Bom, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente vive num país, Rosane, onde até o passado é incerto e por isso todos nós somos muito mais adaptáveis dentro desse contexto, né? A verdade é que o mundo que a gente se encontra, ele virou um grande quebra-cabeça, né? E mesmo a gente tentando encaixar as peças, normalmente elas não se encaixam e quando se encaixam, a figura que a gente vê, ela é completamente dispersa, né? Tamanha a multiplicidade de variáveis às quais nós estamos colocados, né? Em desafios nos dias atuais, né? É a videoconferência, é o estudo à distância, é o home office, enfim, são tantas coisas novas, né? E a verdade é que tudo isso eram tendências que já estavam no nosso dia a dia e que foram mais rapidamente nos colocadas à prova nos dias atuais. A gente já olhava para isso, mas lá na frente, né? Imaginava que o futuro era daqui 3 anos, daqui 5 anos, e na verdade o futuro veio mais rapidamente bater na nossa porta. E a grande questão aí, eu acho que é essa adaptação. Essas mudanças, Cleverson, na sua visão, elas vieram para ficar? Vem mais mudança por aí? Como é que você enxerga isso? Uma revolução, Rosane, Fabiana e ouvintes, né? Ela não acontece quando a gente adota novas ferramentas, e sim quando a gente adota novos comportamentos, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. As ferramentas não garantem um mundo novo, e sim um comportamento é que garante. Então, tempo, repetição, dedicação, estímulo vão ser fundamentais para que a gente possa continuar dentro desse processo de transformação que a gente vem vivendo. Agora, óbvio que a gente tem que prestar atenção em algumas alterações estruturais que já estão no nosso dia a dia. Eu quero citar 3 aqui para vocês que eu acho que são importantes. Primeiro, vamos imaginar as Forças Armadas, né? Trilhões de dólares são gastos anualmente em pessoas, em equipamentos, em treinamento, mas hoje a guerra é outra, Rosane. A guerra é uma guerra vinculada à saúde. Nós somos de médicos, nós somos de sanitaristas, especialistas em saúde, né? A segunda é a globalização. Veja, centralizar, né, a produção em países como, por exemplo, China e Índia, né, que coordenam a cadeia global de produção, não parece mais fazer tanto sentido, né? Por quê? Porque a gente sofreu com isso ao longo desses últimos 2 anos, né? Pra vocês terem ideia, 300 das 500 maiores empresas do mundo tinham negócios em Wuhan, que foi a província que era né, o epicentro. Exatamente, o epicentro da pandemia. 75% dos anticoagulantes do mundo são produzidos na China. 85% dos princípios ativos dos remédios brasileiros são produzidos na Índia, né? Então, imaginar que a gente vai correr o risco de centralização no futuro não me parece ser uma coisa aceitável. Muito embora a globalização tenha feito, Rosane, com que nos últimos 30 anos a gente saísse de um PIB de 22 trilhões de dólares para 90 trilhões de dólares. Então, ela é fundamental. O terceiro ponto, né, e aí te devolvo a palavra, são as redes sociais, né? E entenda o seguinte, nós tivemos outras pandemias, gripe suína, gripe de Hong Kong, a própria AIDS, Rosane, matou 25 milhões de pessoas, mas nem por isso a gente fechou motel, a gente parou o carnaval, e eu não estou dizendo que o que foi feito está errado, simplesmente a nossa percepção foi diferente. Por quê? Porque as mídias sociais, as redes sociais, né, o nosso comportamento social exigiu atitudes mais drásticas, e a gente precisa levar isso em perspectiva. Isso, essas transformações digitais aí, elas não tem como fugir, né? E esses desafios fazem com que as organizações tenham que se preparar de um jeito diferente. Aquela história de que aqui sempre foi assim já não funciona mais, né, Cleverson? Sem sombra de dúvida, sobremaneira agora com a digitalização, né? Eu acho que você trazendo todo esse contexto, né, da nossa vida para o mundo corporativo, a digitalização é algo fundamental também na nossa empresa, no nosso negócio, né? Veja, nos anos 80, né, a tecnologia da informação ela era suporte, nos anos 90 era colaboração, né? Dos anos 2010 era um diferencial competitivo e hoje ela é core de qualquer um dos negócios que a gente tem, né? Quando a gente olha
isso tanto no entretenimento, no ensino, no trabalho, cada vez mais fica claro, né, que nenhum setor da economia, independente do tamanho que tenha, pode ficar fora do online. Mais interessante do que isso, né, não se admite mais a gambiarra digital. Nós precisamos de ter muita qualidade no que a gente entrega, né? Por exemplo, home office hoje, nós temos 25%, né, dos trabalhadores ativos do Brasil em home office. São 25 milhões de pessoas, né? O próprio consumo, o delivery, o e-commerce, ano passado mais de 60% da população brasileira comprou pela internet. Mais do que isso, 94% diz que vai voltar a comprar esse ano, né? A própria indústria tem lá a inteligência artificial, a internet das coisas, a robótica, big data. Então tudo isso faz parte de um contexto que está se tornando cada vez mais próximo de nós. E nesse novo cenário organizacional tem pessoas, né? Será que as pessoas estão conseguindo acompanhar tudo isso? E quem está à frente dessas equipes, quem está liderando, fazendo a gestão de negócios, tem que ter um olhar diferenciado também para as pessoas, certo? Sim. Não só para o público externo, mas para o público interno também, né, Cleverson? Sem sombra de dúvida, né? Eu diria que as organizações, né, são feitas de gente, né? E gente é o principal ativo de qualquer organização. E aí, se eu pudesse, eu falaria 3 conceitos que eu acho que são importantes para que pessoas e organizações estejam preparadas, Rosane e Fabiana, para aquilo que a gente está experimentando agora. A primeira é falar dados, né? Então vamos entender o seguinte: dados, nós precisamos transformar cada vez mais dados em informações, né? O homem sempre fez muito com aquilo que ele tinha na mão. Vou citar um exemplo aqui da Apollo 11, né? 1969, quando o homem foi para a Lua. O computador que levou o homem e trouxe o homem de volta para a Lua, ele era 120 mil vezes pior do que um iPhone 6, e hoje nós estamos num iPhone 12, né? Dados, né, eles são o novo petróleo, né, do mundo atual. E olha que o petróleo tem reserva finita, os dados infinita. E dou 2 exemplos. Os dados, eles nos guiam no nosso dia a dia. Hoje de manhã, né, eu acordei com o meu celular, não mais com o rádio relógio. Hoje de manhã eu acordei, peguei meu celular para ver o que tinha de mensagem, dei uma olhada no meu e-mail, vi o clima, né, para ver que roupa eu ia colocar, vi o trânsito para ver quanto tempo eu ia trazer aqui. Ou seja, a minha vida é pautada em dados, né? Eu faço interações com os dados. Segundo ponto importante é que os negócios atuais, né, eles são todos baseados em dados, né? E aqui eu posso citar Uber, Facebook, Airbnb, Netflix, Amazon. Então tudo isso é importante. E por que eu digo que é importante? Porque pesquisas mostram que apenas 10% dos dados relevantes aos negócios são analisados nas empresas. Que somente cerca de 30% dos executivos C-level, ou seja, é o CEO, é o CFO, é o CTO, né? Apenas 30% deles tomam decisões baseadas em dados. Então cada vez mais a gente precisa olhar dados, transformar dados em informações, para que com isso a gente possa ter a decisão mais assertiva. Segunda coisa, Rosane e Fabiana e ouvintes, importante: requalificação, né? O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Claramente eu tenho isso na cabeça, né? Nós participamos hoje como profissionais, né, de um mundo onde a gente fala de coisas que a gente não aprende nas escolas, que a gente não aprendeu nos MBAs, né? Que demandam um esforço cognitivo gigante de nós todos, né? E cuja literatura é pequena. Por quê? Porque os temas estão sendo formados no próprio mercado, né? O próprio mercado é que está dizendo, né? Então, o futuro do trabalho dá muito trabalho, a gente precisa ter isso na cabeça. E como último ponto importante, eu diria que a liderança, né? Nós precisamos de criatividade, de inteligência emocional, de habilidade social. Uma pesquisa muito importante feita pelas grandes consultorias do mundo, as Big Four, né, mostrou o seguinte: por que alguém fica numa empresa? Segundo ponto mais votado: liderança, Rosane, liderança, Fabiana, isso é fundamental. Então, o líder é aquele cara que consegue tirar o maior potencial daqueles que estão ao seu redor e mantém eles coesos dentro do mesmo objetivo. Com essas 3 coisas a gente pode evoluir bem. A liderança é sempre um ponto importante. Eu costumo dizer que as pessoas pedem demissão não pedem demissão da empresa, pedem demissão do seu líder, né? Do seu gestor. Olha, tem uma frase que ele falou que é pra gente guardar, assim: o futuro do trabalho dá trabalho. É isso aí. E isso requer de nós, a todo tempo, essa questão da reinvenção. A gente tem que mudar. Aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai levar a gente lá pra frente. Em algumas empresas, por onde a gente anda, né, a gente ouve: mas aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi assim. Eu acho que a gente quebrar essa barreira de que aquilo que foi não é mais e não vai mais ser, eu acho que é uma mudança de comportamento, né?
Sem sombra de dúvida, isso é fundamental. E é interessante a gente perceber o seguinte, né? A escola, o MBA, pessoal, eles nos ensinam o que é certo. E a vida nos ensina o que dá certo, né? Então hoje, quando eu olho as pessoas dentro do grupo Ascensos, a atitude, né? A digitalização faz parte da nossa vida. E aí, dentro desse contexto, eu percebo as pessoas, né? Os nossos colaboradores dizendo o seguinte, né? Onde eu não posso ser, eu não quero estar. Aonde eu não posso ser ouvido, aonde eu não posso ser parte de um propósito maior, eu não quero estar, né? Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, tempo não é mais dinheiro, tempo é vida, não é? Claramente, as pessoas, elas querem ser desafiadas, não com sangue nos olhos, mas pelo brilho nos olhos, não é? As coisas têm que fazer sentido, têm que ter significado. Antigamente, né, os degrees, as formações eram muito importantes, não que elas não sejam hoje, você tem que ter também, mas mais do que isso são as soft skills, né? Eu tenho que ter habilidade de me relacionar, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter inteligência emocional, porque hoje em dia, pessoal, o emprego, não é? Ele não é mais uma fonte de renda, o emprego, ele é muito mais uma fonte de saúde, não é? Então, aquilo ali faz parte da nossa vida. E o que eu posso dizer para vocês, o que eu percebo claramente nós passamos muito tempo da nossa vida fazendo o que não gostamos, não é? Para comprar aquilo que a gente não precisa. Então, isso está muito mais claro, né? As pessoas querem ser felizes no seu emprego, querem buscar algo maior, um propósito de vida. E eu acho que esse é uma transformação que faz parte também desse contexto da pandemia. E qual você percebe que é a habilidade da vez? Que as pessoas, olha, ou você tem, ou você vai ficar fora. Eu penso, Rosane, que são o que eu disse agora há pouco, as soft skills, né? E talvez a principal delas seja a flexibilidade, né? E como é que eu aprendo soft skills? Como é que eu aprendo flexibilidade, né? Eu tenho que viver experiências, eu tenho que compartilhar cada vez mais experiências, né? E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte, como é que eu, Cleverson, aprendi na minha vida, né? E olha que eu sou um profissional que tem aí alguns anos de bagagem, não é? Eu aprendi, em primeiro lugar, na escola, depois no livro, depois na revista, não é? Depois na empresa, depois nos eventos. Hoje em dia é absolutamente diferente, né? Meu primeiro aprendizado é com as pessoas. É no cafezinho, é no evento, é no café da manhã com um grupo de executivos, enfim. Depois no WhatsApp, né? Depois na empresa, depois no YouTube, no LinkedIn, no podcast, no curso online, né? O livro, a escola e a revista ficou lá para trás, né? Por quê? Porque o conhecimento está na nossa mão. E ninguém mais hoje em dia, Rosane, eu acho que pode dizer, eu não consigo, eu não tenho condição de fazer. Por quê? Porque muita coisa está online, muita coisa é free. Então, depende da tua vontade, né? Tem duas coisas na vida que ninguém pode tirar de ti. A vontade, não é? E o conhecimento. Muita gente diz assim, porra, Cleverson, você é um cara que teve relativo sucesso na tua vida, é verdade, mas ninguém sabe o quanto eu me dedico para poder fazer isso. Que todos os sábados eu acordo às 7 horas da manhã para trabalhar, não é? Para trabalhar para mim, né? Para que eu possa evoluir, para que eu possa ter mais conteúdo, para que eu possa poder ter, né, condições de repente vir aqui, né, e ter a honra de participar do programa com vocês e poder de alguma forma influenciar ou ajudar a vida de tantas outras pessoas. Você traz uma situação bem importante que eu sempre comento com os nossos alunos em sala de aula, né? A participação em eventos. Tem gente que vai no evento, entra mudo e sai calado. Não se dá a oportunidade de cumprimentar quem está do lado, de saber de que empresa que é, ou de falar de onde veio, por que veio, o que está fazendo ali. E aí, literalmente, as oportunidades acabam escorrendo entre os dedos, certo? Certíssimo, né? O medo, ou vencer o medo, faz parte do nosso dia a dia. E aqui vou dar um exemplo pessoal, né? Eu, quando era jovem, fui estudar, fazer engenharia civil, essa é a minha formação, né, em Curitiba. E eu morava com alguns amigos, né? E eu tinha tanta vergonha que a gente, né, não tinha tanto recurso assim, mas uma vez por semana a gente pedia pizza. E eu pagava pizza, mas eu não ligava. Eu tinha vergonha de ligar no telefone. E aí, de repente, eu comecei a me ver desafiado nos meus empregos, né? Quando o meu primeiro emprego foi como engenheiro de vendas. Eu tinha que fazer palestra, Rosane, Fabiana e ouvintes. Eu tinha, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não tenho a menor condição de fazer isso. E aí comecei a treinar a palestra no espelho e treinava. No começo era uma coisa absolutamente mecânica e aos poucos eu fui me descobrindo dentro desse processo, né? E hoje, se vocês não mandar eu parar de falar, e a Rosane tá mandando aqui eu parar de falar, eu vou tomar o microfone de vocês, porque eu adoro falar, né? Quer dizer, virou um negócio muito bacana para mim dividir o meu conhecimento, dividir experiências, né, com outras pessoas.
E qual você enxerga nesse momento que são as profissões aí que estão chegando para ficar? Essa história de profissões do futuro, existem mesmo? Ou as que nós temos agora vão sofrer aí essa mudança e serão essas mesmas? Como é que você percebe isso? Eu acho que sim, né? Nós teremos profissões diferenciadas, né? Como a gente pautou toda a nossa fala até agora em tecnologia, me parece que tudo aquilo que é ligado à tecnologia e inovação vai fazer total sentido, né? A partir desse momento, né? Então estamos falando aqui de gestão de dados, inteligência artificial, marketing digital, biotecnologia, mas não só isso, né? Eu acho que também muita coisa ligada à sustentabilidade, né? É um outro ponto que faz todo sentido, né? Então, eficiência energética, fontes de energia limpas, né? As próprias cidades, né? A gente vem falando muito sobre cybercidade, né? Sobre cidades inteligentes. Então, tudo isso que é envolvido em tecnologia e sustentabilidade, me parece que é o que vai fazer com que a gente possa ter novos entendimentos no futuro da nossa existência, digamos assim, né? Quem nos ouve, de repente, que está trabalhando lá na área operacional, lá na área de produção da empresa, pode pensar, mas essas profissões é para quem já tem uma formação grande, já é engenheiro, já e tal. De repente isso não tem nada a ver comigo. Cabe aqui a gente dizer que isso reflete para todos os níveis de uma organização, e por trás de tudo isso a gente vai precisar profissionais técnicos com habilidades para dar conta disso, né? Sim, não há dúvida em relação a isso. Acho que a evolução, né, de uma companhia, ela se faz em todo o seu quadro, né? Desde os diretores até aqueles, digamos assim, que se julgam ou que têm a oportunidade de trabalhar no chão de fábrica, por exemplo. Acho que todos nós passamos por esse processo de evolução. As companhias são seres vivos, não é? Que acabam acolhendo todas as necessidades que o mercado traz, né? Então, enxergar o que está acontecendo, traduzir isso para dentro da melhor forma possível é fundamental. O modelo de gestão que eu sempre tive na minha vida e que não é diferente do que a gente faz hoje dentro do Grupo Ascensos, né? Que conta aí com, digamos assim, a inspiração e a ousadia do nosso fundador, o Vanderlei Palhano, né? Com o trabalho forte do nosso presidente do conselho, Guilherme Lima. Ele é pautado em 3 frentes, né? Então, atenção, proximidade e transparência. Essas 3 coisas fazem com que a gente possa, né, ter todos os funcionários, independente do seu grau de profissionalização, independente do trabalho que fazem, né, alinhados dentro de uma mesma perspectiva, e com isso, naturalmente, né, os nossos desafios, eles vão ser muito maiores. Rosane, eu adoro, né, uma fala que eu aprendi uma vez numa palestra, né, eu não me lembro nem com quem foi, mas ele falava da jornada da performance, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Então perceba, primeira coisa dentro de uma empresa, nós funcionários precisamos confiar na empresa, né? Então existe uma relação psicológica de confiança. Eu sei que a empresa paga meu salário em dia, que a empresa está indo bem, que as coisas estão funcionando adequadamente. A empresa sabe que eu estou me dedicando, que eu estou entregando ao máximo, e por isso existe uma relação bacana. Segunda coisa, né? O suporte mútuo. Então eu dou o suporte para a Rosane dá o suporte para mim na nossa área e também nas áreas correlatas da empresa. Tudo isso faz com que a gente tenha, né, uma medida de futuro muito mais forte, né? E aí o exemplo que eu dou fazer uma maratona sozinho não deve ser uma coisa tão agradável. Agora, fazer uma maratona nós todos juntos, né? Vibrando em conjunto, querendo buscar aquele objetivo, é uma coisa muito mais bacana. Isso também faz com que as pessoas se sintam partícipes, não é? Por quê? Porque ela sabe que a função dela é fundamental, independente do que você faça na tua organização. Se você não fizer a tua parte, pessoal, a tua organização vai sofrer. Então faça a tua parte com coração, com energia, com alegria, porque aquilo contribui para o resultado final da companhia. E por último, né, fazendo esse somatório todo, a gente vai ter um propósito inspirador, um orgulho de pertencer a alguma coisa que é muito maior, não é? A Ascensos, ela obviamente que é uma empresa que busca o seu resultado, obviamente que cada funcionário lá dentro quer o seu salário, quer fazer bem para sua família, mas a gente quer muito mais do que aquilo, Rosane. A gente quer ser um propósito de inspiração para todo mundo que enxerga a empresa, não é? Nós cuidamos de todos aqueles que estão lá dentro e que aqueles que estão ao nosso redor. E esse é o princípio, não é, que eu imagino seja muito gratificante de ser na nossa gestão. Cleverson, você tem uma passagem aí significativa, uma experiência muito bacana pelo setor público e veio para a iniciativa privada. Como é que você entendeu isso e trabalhou, e como é que você trabalha? O que aquela parte lá do setor público te ajuda hoje? O que você está conseguindo fazer de uma maneira diferente? O que você aprendeu com isso?
Foram 16 anos no setor público, Rosane. Eu fui 8 anos da Secretaria de Estado da Fazenda, tive a honra de ser o secretário de Estado da Fazenda mais jovem do país, mais 8 anos na Celesc, né? Também fui o presidente de distribuidor de energia elétrica mais jovem do país, né? E foram anos de experiências incríveis, né? Os mais variados desafios, né? Desafios técnicos, ou seja, eu tive que aprender como é que o Estado funciona, como é que os negócios do Estado funcionam, desafios pessoais, né? Tive que aprender sobre a relação humana, como é que funciona isso dentro do Estado, mas eu tive a oportunidade, né, de conviver e aprender com grandes professores, né, nesses diversos temas. Então acho que a grande lição que eu aprendi dentro do mundo público foi fazer política. E quando eu digo fazer política, pessoal, é sobre a arte do relacionamento humano, né? E a arte do relacionamento humano, ela serve para nossa vida familiar, ela serve para o mundo público, ela serve para o mundo privado, né? Então, ouvir, argumentar, ganhar corações todos os dias, né? Esse era o meu princípio de vida. E foi assim que as coisas caminharam e foi assim que tudo funcionou. Então, esse, Rosane, eu acho que foi o principal aprendizado que eu tive e que eu trago agora também para o mundo privado. Bacana. E sobre ascensos aí, como foi a adaptação do grupo nesse cenário de crise? Eu sei que vocês estão em diversos segmentos, diversos setores. Como é que a crise bateu para vocês aí? Bacana você perguntar, Rosane. Bom, talvez muitos não conheçam, a Ascensus é uma empresa que tem 20 anos de história, né? Fundada pelo Vanderlei Palhano há 20 anos atrás, surgiu como um business center da área tributária e financeira e 20 anos depois é uma grande companhia, não é? Que está baseada em 4 grandes segmentos. Comércio internacional, aonde a gente faz lá importação, distribuição e logística. Também tem uma área de finanças, uma área de real estate, né? O imobiliário e uma área de energia. A companhia no ano passado movimentou mais ou menos 4,4 bilhões de reais. Nós temos 270 funcionários, né? E somos um dos maiores fomentadores de impostos da cidade de Joinville. Então, uma companhia bastante bem estruturada. Por óbvio que agora, durante a pandemia, né, todos nós tivemos que nos adaptar. Novas tecnologias, né, gestão remota, tudo isso fez parte do nosso dia a dia, né? Home office, videochamadas, protocolos de segurança, enfim, tudo isso fez com que a gente tivesse que trabalhar de forma diferente. Nós sofremos basicamente no segundo trimestre do ano passado, né? Nós tivemos aí 40% de redução nas nossas receitas do principal negócio nosso, que é o negócio de comércio internacional. Esse negócio é responsável mais ou menos por 70% da movimentação financeira da empresa, mas a partir dali nós conseguimos nos reinventar, né? As coisas evoluíram de forma objetiva e nós conseguimos terminar o ano de 2020 com números tanto financeiros quanto operacionais muito expressivos. Cumprimos nossas metas, né? E hoje estamos muito bem. Para se ter uma ideia, né, a importação no Brasil no ano passado, né, que é o nosso carro-chefe, caiu 10%, nós crescemos 21%. Uau. Esse ano, no primeiro semestre, a importação cresceu no Brasil 26%, nós crescemos mais de 70%. Né? Então, a gente tem conseguido construir, tanto nos negócios atuais, como em novos negócios. A gente tem se desafiado, né, em novos negócios de forma bastante expressiva. E um número que eu acho que vai chamar a atenção de vocês. Nós contratamos, né, de janeiro do ano passado para agora, mais de 35% de funcionários, né? Ou seja, nós temos 35% de funcionários a mais do que nós tínhamos, né? Então a empresa vem evoluindo de forma objetiva e direta. Olha que bacana, enquanto um chora, o outro vende lenço. É isso aí. É isso aí. Tendo uma nova visão, né? Tendo esse desafio de ir para outros negócios, como você estava contando. E aí é um aumento em plena pandemia. Eu acho que o que eu posso dizer para vocês né, as crises existem e nós passamos por diversas delas ao longo da história do nosso país, né? Essa foi mais uma. Foi mais grave, foi mais difícil, foi diferente, sim, é verdade, foi. Mas eu acho que o grande objetivo dos gestores sempre é tentar transformar a crise numa oportunidade, porque elas existem. E assim, né, nós tentamos fazer, né, junto com a diretoria, junto com o corpo de funcionários, né, enxergar oportunidades para que a Ascensus pudesse continuar evoluindo, né? De novo, sob a liderança do nosso fundador Vanderlei, né, a gente conseguiu fazer isso de forma muito bacana. Bacana, bacana. Gente, olha só, isso é uma aula de pós-graduação aí em plena segunda-feira de manhã, né? Você que está nos ouvindo aí. Cleverson, o papo tá maravilhoso, a gente gostaria de ficar com você a manhã inteira aqui, mas a gente sabe que a tua agenda também tá te chamando, né? O tempo urge por aqui. Então, pra gente terminar, eu queria que você fechasse a nossa conversa aí, dando algumas dicas, né? Para os profissionais que estão no mercado, que percebem, que sentem, que precisam se reinventar nesse momento,
por onde eu começo? Poxa, eu ouvi isso, achei muito legal e a água tá batendo aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Por onde eu começo? Eu poderia dizer também de uma experiência profissional, Rosane, 3 coisas mudaram a minha vida, né? Sob a perspectiva, de novo, do entendimento pessoal. Primeiro, expectativa em relação ao próximo. O Cleverson, Rosane, ele torce para um time de futebol, ele tem uma religião, ele foi criado de um determinado jeito. A Rosane pode torcer para outro time, tem outra religião e foi criada de outro jeito. E aí, de repente, eu e a Rosane vamos interagir e nessa interação eu faço uma pergunta e ela me dá uma resposta. E eu acho que essa resposta ela é atravessada. E aquilo já começa a criar um problema entre eu e a Rosane, né? Então, a partir do momento que entendi que a empatia era fundamental, ou seja, me colocar no lugar da Rosane e entender que simplesmente a forma de viver e de enxergar a vida dela é diferente, né? E aquilo não é contra mim, e sim é um processo de aprendizado mútuo, aquilo mudou a minha vida. Eu fiquei mais leve, né? E pude acolher as pessoas melhor. Segunda coisa, né? Ser grato pelo que acontece na sua vida. Eu era uma pessoa sempre muito negacionista, né? Ou negativista. Enfim, bati o carro, minha primeira resposta era, sempre comigo. Quebrei meu celular, mas por que comigo, né? E a partir de um momento eu comecei a perceber o seguinte, bati o carro, ainda bem eu tô vivo, né? Quebrei meu celular, ainda bem, eu podia ter quebrado minha perna, né? Ou seja, eu comecei a enxergar sobre uma outra perspectiva as coisas, e aquilo me deixou muito mais feliz, né? E hoje eu consigo irradiar energia e alegria para as pessoas que estão ao meu redor. E o terceiro ponto é saber trabalhar com a rotina. 80% da nossa vida é rotina, Rosane, Fabiana e ouvintes, não é? É a rotina do trabalho, é a rotina dos estudos, é a rotina da faculdade, é a rotina da família. Os finais de semana são rotina. Eu só não tenho rotina quando eu tenho férias, que aí eu procuro dar uma viajada, né? Então, se eu não tiver alegria na minha rotina de vir segunda-feira de manhã para Ascensos com alegria, as coisas não vão funcionar. Imagina eu chegar lá chateado, já dou uma canelada num, aqui ele dá uma canelada no outro, já cria um clima ruim na empresa, não vai dar certo, né? Então, eu acho que a ideia é, né, ser positivo dentro desse contexto, né? Isso faz com que a gente possa evoluir de forma objetiva. Rosane, se tu me permitir mais 2 minutos, eu quero ler um texto aqui que para mim faz toda a diferença na minha vida, ou fez toda a diferença na minha vida, é de um cara chamado Roberto Chiniachik. Talvez muitos de vocês conheçam, mas isso, pessoal, vai mexer profundamente com cada um de vocês. Prestem bem atenção. Eu não conheço ninguém que conseguiu realizar seus sonhos sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. O sucesso é construído à noite. Durante o dia você faz o que todos os outros fazem, mas para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batata frita. Terá que planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá que trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho, pessoal, depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não tira ninguém onde está. Em verdade, a ilusão é um combustível dos perdedores. Quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês que estão nos escutando agora, né, encontram um meio todos os dias de ser um profissional melhor, de ser um pai melhor, de ser um amigo melhor, e assim, pessoal, nós vamos tornar a nossa vida ainda mais grandiosa e ainda mais adequada para todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Rosane, obrigado, Fabiane, foi um prazer estar aqui com vocês.